Com a abolição da escravatura, acabou a mão de obra nas fazendas. Então o que aconteceu? Os fazendeiros tinham que repor essa mão de obra. O escravo ficou livre e a fazenda não tinha mais com quem trabalhar. Então o que foi feito? Começou a se haver uma campanha fora do Brasil para chamar a atenção de pessoas para virem trabalhar no Brasil. Só que esse vir trabalhar no Brasil era da seguinte forma: olha, venha para o Brasil que você vai fazer a sua vida, você vai ganhar muito dinheiro. E o pessoal vinha, o japonês, o italiano, o espanhol, enfim. E o que fez muitas pessoas saírem dos seus países e virem para o Brasil foi a questão da guerra, a questão da fome, das doenças, a falta de condição na Europa também. Então muitos deles vieram buscar uma oportunidade no Brasil em função disso. Então o que aconteceu? O Memorial do Imigrante hoje, ele foi instituído em 98 como memorial, só que ele funcionou como hospedaria. Em 98 o que aconteceu? 98 foi instituído o Memorial do Imigrante. Ele foi construído como hospedaria em 1885. Em 1887 começou a receber os primeiros imigrantes. Okay? De 1870 até 1970 foram mais ou menos 3 milhões de imigrantes recebidos aqui na hospedaria. Então como é que funcionava? Eles chegavam de navio até o Porto de Santos. Do Porto de Santos eles subiam de trem até aqui a Estação do Brás. A Maria Fumaça que vocês vão fazer o passeio depois, quem quiser fazer, é um trechinho que vocês vão conhecer, é o trem da época que eles chegavam. E vai ficar aqui no paralelo. Logo no finalzinho, a última coisa que a gente vai ser a estação que eles chegavam. Então os imigrantes subiam de Santos através de trem, chegavam até aqui e a hospedaria ficava com eles em média 8 dias. Muitos deles, pessoal, chegavam aqui sem condição, chegavam doentes, precisavam ser tratados, eles foram tratados. A hospedaria era o que? Ela oferecia serviços. Do quê? Serviço médico, refeição. E aqui vinha o fazendeiro buscar a mão de obra para trabalhar nas suas fazendas. Então, na verdade, quando eu chamo recrutamento, seleção da imigração, era isso. O fazendeiro vinha e ele vinha buscar o quê? A mão de obra. E ele chegava assim: olha, eu quero meia enxada ou 3 enxadas. Quem era meia enxada? Meia enxada era a criança ou adolescente, porque não era o homem formado. E 3, 4 enxadas é o homem formado. Então ele contratava da seguinte forma: eu quero pessoas, homens fortes, adolescentes fortes, para poder trabalhar na lavoura de café. Porque na realidade eram os fazendeiros de café que precisavam da mão de obra. Então eles vinham até aqui, tinha um setor que seria aí teoricamente um recrutamento, seria uma consultoria. Eles verificavam quem estava disponível e de acordo com o perfil que o fazendeiro pedia, ele direcionava essas pessoas. Então, olha, eu quero 15 enxadas. E eles faziam o seguinte: eles procuravam enviar a família toda para a fazenda para tentar manter a família unida. Tem uma explicação por que enxada? Por causa dessa questão. Enxada é quem vai trabalhar na lavoura. Meia enxada é o quê? A pessoa aqui não desenvolveu ainda, o adolescente, não é adulto. E enxada mesmo é o adulto. É o termo que eles usavam na época. Eles caracterizavam enxada o profissional que vai trabalhar na lavoura de café. É o que eles chamavam na época. Tinha contrato de trabalho, na verdade era um livro, não tinha contrato por pessoa. Eram livros de registro que eles davam entrada quando a pessoa chegou, para que fazenda que foi. Só que é o seguinte, pessoal, eles não tinham aí um salário fixo. Na realidade, os imigrantes quando chegavam, eles pensavam que ia ter seu pedaço de terra para poder plantar, vender e viver disso. Na realidade não era isso que acontecia. Eles tinham escolha? Oi? Eles tinham escolha? Chegava aqui e não tinha escolha, eles tinham que aceitar. Ou eles faziam isso, ou então não tinham do que sobreviver, porque eles iam voltar para a Europa. Porque na realidade, metade da passagem, quem pagava era o governo. A outra metade eles tinham que pagar através do trabalho deles. Então o que eles faziam? O marketing brasileiro lá fora era uma propaganda enganosa. Vem que você vai ganhar muito dinheiro. Só que chegando aqui, ele mal tinha um pedaço de terra, ele não tinha um pedaço de terra. Então aí foi aquela ilusão, ele tinha que se adequar ao que ele tinha aqui, ou então ele não teria como sobreviver, ok? Então em termos gerais é isso, a hospedaria recebia esses imigrantes, eles não podiam ficar mais de 8 dias, porque sempre chegava gente. Então em 8 dias eles tinham que conseguir uma fazenda para poder trabalhar. E aí eles iam trabalhar. O que nós vamos enxergar aqui dentro? Nós vamos enxergar a sala da navegação, é uma sala muito interessante. Essa sala da navegação vai simular como era dentro do navio.
Eles, em média, pessoal, ficavam de 2 a 3 meses viajando no navio, até chegar aqui no Brasil. E vocês vão ver, tem um globo lá e vai estar umas luzinhas piscando. Essas luzinhas são o quê? São as rotas que os navios faziam ao longo do mundo para chegar aqui no Brasil. Então essa sala de navegação é interessante, pode tirar foto lá. Tem uma salinha simulando dentro do navio. As condições do navio, pessoal, eram insalubres. Muitas pessoas chegavam doentes. Quem assistiu Terra Nostra sabe que a gente morria com a peste, com cólera, porque a condição higiênica do navio não era adequada. Os navios negreiros. Teoricamente seria isso aí. Então vocês vão enxergar como é que era essa... Não é só que vocês vão conseguir entrar todo mundo junto, vai ter que ser aos pouquinhos. E lá dá pra você entrar e tentar perceber como que era a viagem. Tem um barulho, um balanço que simula dentro do navio. Então essa é a sala de navegação. Tem uma sala que vai ter vários documentos, os passaportes. O passaporte na época era tirado em família. Vocês vão ver vários passaportes com as famílias com a foto tudo junto. Às vezes o pessoal não tinha dinheiro para montar um documento e tirar uma foto. Então eles tiravam uma foto só. E era esse documento que eles tinham para poder fazer o registro. Então vai ter uma sala com vários documentos e aí vocês vão poder observar os nomes. Alguém aqui é descendente de italiano, espanhol? O Memorial do Imigrante tem um estudo que você pode encontrar aqui, seu avô, sua avó, bisavô, quem veio da imigração, quem veio como imigrante. Eles têm um trabalho realizado nesse sentido. Tem até um site de busca lá, um programinha, através dos sobrenomes você consegue identificar quando chegou e tem registro ali. E eles davam preferência para quais tipos de imigrantes, por exemplo? Todos. Mais de 90 nacionalidades diferentes vieram Tinha uma quantidade de do Brasil. de pessoas para vir para cá? Olha, tinha uma limitação, não vou lembrar o nome qual que era. Mas ao longo dos 100 anos foram mais de 3 milhões de imigrantes que vieram aqui. Então, com 8 dias eles tinham que sair. Na verdade, eles, se não achassem, se não tivessem uma fazenda para eles, ia para a rua. Tinha que sair, não poderia. E eu teria que procurar trabalho, porque a hospedaria não poderia ficar com eles muito tempo. Mas a rotatividade era alta, porque até então os fazendeiros precisavam de mão de obra. Então tem essa sala da navegação. Vai ter uma sala, pessoal, com uma maquete do memorial. A hospedaria, ela era todo esse complexo desse quarteirão até lá ao fundo. A Embi Morumbi está onde? Pra lá, né? Então vai até o fundo da Embi Morumbi. Só que agora está dividido em 2 partes. Metade pra cá é o Memorial do Imigrante e do outro lado é o albergue. É um albergue que dá assistência social a moradores de rua. Então a gente vai enxergar. Nós vamos visitar, vocês vão enxergar o albergue do outro lado. Então tem a sala com a maquete, tem uma sala que vão ter os documentos expostos, que vocês vão perceber documentos antigos, o pessoal assinou o contrato de trabalho e vai passar um filme. Acho que de 10 em 10 minutos passa um filme contando toda a história. Mais detalhes de tudo que eu estou falando vocês vão perceber nesse filminho. É um cara que vai passar um filme e ele vai narrando tudo o que aconteceu. É importante vocês verem esse filme. O que mais que nós temos aí? A sala de navegação, essa sala que vai passar o filme. Aqui, pessoal, tem alguns carros antigos. E mais no final, vai ter o que a gente chama de fazendinha de café. É uma simulação, é um protótipo da casa que o imigrante vivia. Gente, era uma casa de madeira. É uma casa, assim, se você for olhar a condição, sem condição nenhuma. Então vai ter lá a casinha que ele vivia, o espaço que o fazendeiro tinha dado para ele. E vocês vão enxergar pés de café. Quem nunca viu pé de café vai ter oportunidade de ver pé de café. Tem pé de café. E em frente vai ter o espaço ecumênico, que é o quê? Devido a várias nacionalidades, nós tínhamos o quê? Várias religiões. Você tinha o pessoal que era do islamismo, cristão, católico. Então eles deixaram um espaço ecumênico para qualquer um que quisesse adorar aí a Deus ou da sua, né, de acordo com o que eles acreditavam, tinha esse espaço. Tudo bem? Em cima do memorial vai ter várias exposições. Tem exposição da área russa, exposição dos italianos. Tem um espaço lá em cima simulando São Paulo naquela época, no final do século, como as pessoas se vestiam, como que era uma barbearia, uma farmácia. Tem um exemplo de injeção lá, agulha imensa, gigantesca. Então tudo que era da época. E para finalizar, a direita da hospedaria era a estação. Então lá vocês, se tiverem interesse, tem o passeio de Maria Fumaça, dura em média 15 minutos e dá acho que R$6 por pessoa. Aí vocês ficam à vontade. A nossa visita dura em média 1h30, pessoal. Então aí meio
meio-dia, por volta de 11h30, meio-dia, começam a sair os trens. Aí vocês ficam à vontade. Tudo bem? Tudo bem. Quem foi o fundador, professor? Oi? Quem foi o fundador?